Olá, este é mais um episódio, o episódio 2 do podcast Imagem e Credibilidade. Eu sou Alexandre Jardim. E eu sou Rodolfo Lago. E aqui é o Cantinho do Café, um lugar que a gente se encontra, normalmente conversa, fala sobre política, sobre esporte, sobre economia, enfim, fala sobre o Brasil. Fazemos análises, traçamos cenários, discutimos alguns temas, às vezes divergimos, mas o mais importante é que sempre chegamos a alguns, talvez, conclusões, não sei, Acho que sim. mas pelo menos chegamos perto de algumas coisas que podem ajudar a você. E a diferença é essa, a partir de hoje e daqui para frente você também participa com a gente dessa roda, o cafezinho na varanda do Rodolfo. Você é nosso convidado aqui para o cafezinho. Rodolfo, essa semana a gente teve, enfim, uma frase no mínimo irresponsável. O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, por mais que se tente separar as duas figuras, é impossível separar pai e filho, principalmente quando atuam na mesma área que a política. E o deputado Eduardo Bolsonaro, como disse, foi no mínimo irresponsável, porque infeliz ele não foi, porque uma frase dessa não é infelicidade, é irresponsabilidade. De dizer que poderia voltar o AI-5, né? O Ato Institucional 5, para quem não se lembra, foi um dos mais terríveis atos ocorridos no Brasil no período do governo militar e que permitia, vou falar absurdos, né, Rodolfo? Absurdos, né? Vamos lembrar que algumas coisas que o Ato Institucional número 5 permitia: fechar o Congresso Nacional, caçar os direitos políticos de qualquer cidadão, censurar a imprensa previamente. Não é isso que se quer, né? Não é isso que se espera de uma democracia, né, Alexandre? E é isso que se espera de um deputado federal eleito? Pois é isso que se espera, porque o que você falou é bem importante e é bom que todo mundo lembre disso, né? O deputado Eduardo Bolsonaro foi o deputado mais votado do país. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com o voto das pessoas. Então, tanto o presidente Bolsonaro quanto o deputado Eduardo Bolsonaro devem prestigiar a democracia que os colocou nos postos onde eles estão. Bem lembrado. Certamente os eleitores de um e de outro não os elegeram para que eles, ao chegar ao poder, retirassem os instrumentos democráticos de que esses cidadãos que os elegeram dispõem, né? Certamente não foi para isso. Né? No mínimo um contrassenso. Para falar o mínimo. Não faz sentido, né? Perfeito. Agora me fala uma coisa, Rodolfo, você que sei que se aprofundou nesse assunto, isso mexe com a vida de todos nós, e para quem talvez esteja escutando e fala, pô, mas o que isso vai tocar minha vida? Isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer agora, isso não tem nenhuma possibilidade. Só a menção já é uma coisa preocupante. Se a gente imaginar que um deputado, não vou citar que seja igual ou diferente, mas um deputado da época da ditadura militar, um deputado da época da democracia, ele tem como princípio defender o princípio democrático. Porque deputado é um representante do povo em qualquer lugar do mundo. E não há representantes do povo numa ditadura. O povo não tem voz. Portanto, um representante do povo, ele tem que, no mínimo, respeitar o direito do povo. E quando se defende um ato que tira o direito do povo de eleger um representante, você está indo contra o princípio básico do seu cargo. É como eu, como jornalista, o Rodolfo, como jornalista, quiséssemos que na nossa época dos jornais nós não pudéssemos escrever. Hoje temos mídia social, hoje temos televisão, enfim, temos vários recursos. Mas o jornalismo era feito na base da caneta, há muito tempo atrás. Era feito com base na escrita. E aí, o jornalista ia defender o quê? Cortem-se as mãos de todos os jornalistas. É semelhante ao que o deputado Eduardo Bolsonaro fez. Isso sim, sem dúvida nenhuma, Alexandre, é uma coisa, como a gente estava falando, que não faz o menor sentido, né? E assim como o deputado mais votado do país deve
agradecer, né, e prestigiar a democracia que o colocou nessa posição, ele tem que compreender que, da mesma forma, aqueles deputados e senadores de oposição foram igualmente eleitos pelo mesmo povo, né? Bem lembrado. E então eles precisam ser respeitados. Portanto, não se pode imaginar que, diante da possibilidade de algum tipo de movimentação da oposição, se a oposição radicalizar, como ele falou, se possa estabelecer um instrumento autoritário para combater isso. Porque existem os instrumentos da democracia. Um deputado estadual, um deputado federal como ele, jura a Constituição, jura as normas do Estado Democrático de Direito. Ele tem que defender e respeitar essas normas. E ele precisa, então, encontrar, dentro dessas normas do Estado Democrático de Direito, as formas de combater e debater as questões políticas. Concorde ou não concorde com elas. Né? A oposição, se a oposição se manifestar legitimamente, isso é da parte da democracia. Se a oposição extrapolar além da democracia, a democracia tem suas regras para punir isso aí. Não precisa buscar regras fora da democracia para isso. Então essa frase, ela mereceu o repúdio de todo mundo, merecidamente, porque não se pode imaginar numa democracia que se vá buscar instrumentos fora da democracia para combater o que quer que seja. Isso é inimaginável, né? Eu concordo. Tentou-se agora, principalmente de ontem, a gente está hoje numa sexta-feira, dia 1º de novembro, e ontem, dia 31, tentou-se colocar o que se chama panos quentes. O próprio deputado se pronunciou dizendo que ele foi infeliz. Eu volto a dizer, infelicidade é um termo muito pequeno para um ato como esse, diante do que nós comparamos a razão de ser um representante do povo. Tirando isso, o próprio presidente também declarou claramente: eu não posso responder pelos atos dos meus filhos, eles são maiores de idade, eles têm que falar e se defender por si mesmos. Tudo isso, visto separadamente, tem uma lógica. Mas na política existe uma outra lógica, Rodolfo, que a gente conhece, a qual não existem ações ou atos que são espontâneos. Exatamente. Tudo na política é feito esperando algum resultado. Então imaginar que um deputado federal, filho de um presidente da República, falou essa frase, infeliz? Será? Ou tem alguma estratégia, né, por trás disso? O que preocupa é justamente isso, né, Alexandre? Se existe alguma estratégia por trás disso, né? Tem uma coisa que me incomoda um pouco com relação a esse episódio e outros episódios recentes, que é uma espécie de morde-a-sopra, né? Se fala e daí depois aí se verifica, olha, isso não era bem assim, eu não devia ter falado, eu peço desculpa, mas aí a coisa já foi dita e a coisa já tem as suas repercussões. O que se espera com isso? Isso aqui que preocupa a gente. O deputado Eduardo Bolsonaro falou alguma coisa que certamente veio à cabeça dele, e se veio à cabeça dele é porque de alguma forma ele acredita. Depois ele pede desculpas do que ele disse. Não tem muitos dias, foi postado nas redes sociais do presidente Bolsonaro um vídeo onde ele aparecia com um leão cercado por hienas. Bem lembrado. E essas hienas eram as instituições brasileiras, eram os partidos políticos, era o Supremo, era a imprensa. Aí depois esse vídeo foi retirado do ar e da mesma forma também se disse que aquilo era infeliz, que não devia ter sido feito, que foi um erro ter publicado. Mas enfim, em qual presidente, em qual deputado é que a gente deve acreditar? O que primeiro postou essas coisas ou o que depois disse que isso era um erro e se arrependeu de ter postado? Isso tudo é complicado, a gente fica meio preocupado com esse tipo de coisa, né? Nessa junção de atitudes que são repudiadas, né? E que exigem que o presidente volte atrás, que o presidente se explique, que o filho do presidente se explique. Certo, é um deputado federal,
ele não deve ser tratado como o filho do presidente, mas ele é o filho do presidente. E acaba, de alguma maneira, respingando os atos no próprio pai. Dentro desta lógica, Rodolfo, que é da política, a estratégia é pensada de uma maneira pai, filho, irmãos, ou como gosta de ser chamado, 01, 02, 03 e Jair Bolsonaro? Você acha que de fato há uma estratégia da família no sentido de caminhar nessa direção ou de fazer com que o momento de estabilidade os fortaleça? Porque essa é uma das estratégias conhecidas na política. Claro. Se você causa instabilidade, as pessoas têm que ir até você, você passa a ser a figura mais forte, você passa a ser demandado, isso lhe fortalece. Pode ser uma estratégia. Claro. O que você pensa disso? Claro, Alexandre, a gente tem ouvido, né, de algumas pessoas, algumas avaliações aí de pessoas aí que são próximas, né, do governo, próximas aí do presidente, que existe hoje um debate muito forte ali junto a esse núcleo mais próximo ali do presidente, com relação a como reagir a determinadas coisas que estão acontecendo. Por um lado, o presidente, o filho, né, os filhos dele, têm sofrido muitos ataques, né, por conta de algumas investigações, de algumas coisas que se pode considerar justas, outras coisas que talvez não sejam assim tão precisas, tão justas assim, né? Então nós temos aí as investigações aí que envolvem o senador Flávio Bolsonaro com o Fabrício Queiroz a famosa rachadinha, a respeito da possibilidade de ter havido um esquema de rachadinha, ou seja, em que ele ficava com parte do salário dos funcionários do gabinete dele quando ele era deputado estadual. O vereador Carlos Bolsonaro também tem causado muita instabilidade. Existe, né? Então, as coisas aí que são feitas pelo Carlos Bolsonaro. Apareceu aí nesses dias essa história que envolve o presidente, uma história que realmente parece que tem algumas fragilidades com relação ao fato do assassino da Marielle ter estado no condomínio do presidente e ter dito que ia na casa do presidente. O porteiro fez um depoimento sobre isso, depois voltou atrás, não se sabe muito bem, o presidente ficou meio indignado com relação a essas coisas. Então existem esses ataques que preocupam. Rodolfo, eu vou entrar nesse ponto e aí te interrompo, porque esse aqui é um bate-papo como a gente faz sempre, e a gente discorda, a gente tem posicionamentos. Eu acho que nesse caso específico faltou por parte das organizações Globo, que eu inclusive já trabalhei e tenho grande admiração, trabalho excepcional que fazem, uma contribuição com a democracia, com a história da imprensa no Brasil, mas nesse caso específico, Rodolfo, eu acho que faltou um princípio básico da nossa profissão, aquilo que a gente conhece como checagem. A gente recebe muitas vezes uma informação de várias fontes, é comum no jornalismo isso, mas a gente é obrigado a fazer uma checagem. E quando se trata de uma informação que pode ter um impacto numa autoridade ou numa figura importante, com reflexo para o Brasil, como é o caso de um presidente da República, independente se seja Jair Bolsonaro ou se fosse outro, a checagem é mais rigorosa. E eu acho, Rodolfo, sem nenhuma certeza, mas que neste caso específico, pelo que eu vi, pelo que eu até agora acompanhei, houve uma falta de checagem da informação. Eu concordo, não deixo de discordar, não deixo de concordar com você com relação a isso não, Alexandre. Eu acho que a história tem fragilidades mesmo, né? Mas o fato é que ela irritou profundamente o presidente e o presidente se sente, portanto, atacado, né? Atacado, seja pela imprensa, pelas organizações Globo, aí considera também que o governador do Rio, Wilson Witzel, teria tido participação no vazamento dessa história. O fato é que ele se sente, e aí eu acho que isso que é importante a gente comentar aqui com relação a esse estado de coisas que leva a esses arroubos, a essas coisas todas aí, o presidente se sente atacado, né? Está se sentindo atacado.
e aí acha determinada parte lá, determinada parte do núcleo dele acha que ele precisa reagir a esses ataques. Por outro lado, tem uma outra questão que também preocupa esse pessoal, que é o que está acontecendo no continente sul-americano, enfim, o continente sul-americano. Essa instabilidade. O continente sul-americano é engraçado, né? Porque ele parece que... Falamos disso até no primeiro episódio. A gente falou isso da outra vez, né? Quando uma coisa acontece num país, parece que ela vai acontecendo nos outros, né? As situações vão se repetindo. A América do Sul, principalmente, tem essa característica. As situações vão se repetindo. Então assim como aconteceu aqui, em diversos outros países da América do Sul, foram eleitos governos mais conservadores, governos de direita, né? E agora, ao mesmo tempo, começa a surgir em vários lugares movimentações de contestação a esses governos de direita e de um possível retorno da esquerda ao poder. A esquerda já voltou ao poder na Argentina, aí teve todas essas manifestações no Chile, de que a gente falou lá no outro podcast, Equador, enfim... as coisas aí pipocando aí pela América do Sul toda, né? A Venezuela que não consegue... A própria Bolívia que está questionando a eleição presidencial. Exatamente. Enfim, isso tudo acontecendo aí. E aí existe uma avaliação de parte de algumas pessoas aí do núcleo mais próximo do presidente de que ele também precisa reagir a isso. Não pode permitir que esse estado de coisas aí chegue aqui, né? E conteste aqui a eleição, a vitória conservadora, esse projeto todo mais conservador, esse projeto todo de direita que está sendo implementado. E é um pouco nessa linha que o Eduardo Bolsonaro acabou falando essa infelicidade não, esse absurdo da volta do AI-5. Então, tem determinados grupos ali que acham que esse tipo de reação precisa ser construída, né? O Olavo de Carvalho, que é um dos gurus aí do presidente, vem falando nisso, né? E aí surpreendeu com relação a isso, né? O fato de que uma das únicas vozes dentro do governo que foi na linha de defesa do que disse o Eduardo Bolsonaro foi o general Heleno, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que sempre foi colocado ali como alguém que era de um grupo mais moderado, uma figura militar mais moderada, e de repente ele pega e dá uma declaração, uma das poucas declarações que não rechaça completamente a possibilidade de construção de um instrumento próximo do AI-5, que alguma coisa precisaria ser feita se a gente viesse a ter aqui no Brasil um tipo de manifestação como houve no Chile, né? Então esse é um debate que de fato está acontecendo junto a um núcleo mais próximo ali do presidente, no sentido de que existem ataques, ataques que querem, na cabeça dessas pessoas, talvez confrontar e até derrubar o presidente, e que esses ataques precisam de algum tipo de reação. Mas, Rodolfo, diante do que você acabou de dizer, e que é quase efeito prático, porque, de fato, o que está acontecendo na América Latina pode vir a ter um reflexo no Brasil, e não foi à toa que o deputado Eduardo Bolsonaro disse o que disse. É porque temem realmente que manifestações aconteçam. Mas a gente sempre tenta buscar, especialmente nós, o porquê das ações, o porquê, ou seja, o que está por trás, o que motivou isso. O chamado bastidor, né? E vamos pensar uma outra coisa, que é o seguinte: quem tem antecipado todo o processo eleitoral tem sido o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, quando ele atacou o governador de São Paulo, João Dória, ele jogou João Dória no páreo. Ele agora ataca o governador do Rio, o Witzel, ele joga Witzel no páreo. Lula é o eterno candidato nesse páreo. Moro, no passado, quando o próprio Bolsonaro, pelo menos pelo que a imprensa noticiou, teve uma desavença ou uma diferença de posicionamento, acabou inflando uma possibilidade de uma candidatura do Moro. Ou seja, ele já coloca a questão da reeleição antes do primeiro ano de governo terminar. Antecipou-se muito esse jogo, Rodolfo. E hoje, querendo ou não, nós temos no páreo, de fato, 5 candidatos à presidência da República. Witzel, governador do Rio; Dória, governador de São Paulo;
Moro, que nega que é candidato, mas é um nome forte, inclusive, pelas pesquisas. Lula, que está preso, não tem condições hoje de ser candidato, mas é um nome forte que a esquerda coloca. E o presidente Jair Bolsonaro numa disputa de reeleição. Nós temos um quadro de 5 candidatos fortíssimos. E esse quadro, de certa maneira, também reflete um pensamento dos filhos. Ou seja, o que está por trás desses filhos? Será que não é mais uma atitude de fortalecer uma candidatura do pai, com todo o erro de se antecipar um processo como esse, ainda no primeiro ano de governo? Mas, enfim, até que ponto, Rodolfo, os filhos não refletem o pensamento que o pai tem em casa? Isso tudo a gente tem que considerar, né, Alexandre? Vamos pensar, né? Os filhos sempre estiveram muito próximos do pai e a história política dos filhos, ela vem da história do pai, né? Eles vêm na esteira dessa história. O vereador Carlos Bolsonaro, todo mundo sabe, isso daí é declarado, não é escondido, o vereador Carlos Bolsonaro alimenta as redes sociais do pai. Ele tem autorização para fazer Inclusive, durante a campanha foi o coordenador nessa área. Então não é muito... não seria imprudência nossa dizer que quando ele posta alguma coisa nas redes do pai, ele não está falando somente por ele, né? Ele está postando lá, com autorização do pai, alguma coisa ali, e quem aparece ali como autor da postagem não é o vereador Carlos Bolsonaro, é o presidente Jair Bolsonaro, né? Então por conta de todo esse estado de coisas aí que foi estabelecido, a gente tem que considerar, concluir que existe mesmo uma vinculação de pensamento aí, né? E agora, por outro lado, né, Alexandre, é muito cedo mesmo para você já trazer dessa forma como está sendo trazida, né, a sucessão presidencial. O governo tem 10 meses somente, né? Pronto. Acho que nunca na história desse país... nunca antes, não era a frase? É um debate muito cedo, né? E é um debate que acaba produzindo, né? A manutenção desse clima de tensão, né, desse clima de disputa da eleição, que não necessariamente é o melhor clima para um governo, né? O governo precisa de tranquilidade, né? Ele precisa de estabilidade para poder aprovar as coisas. E essa estabilidade nunca houve, né? Desde o início do governo. É um governo em tensão permanente com o Congresso, é um governo em tensão permanente com determinados setores políticos, né? Em tensão permanente com o Supremo. Isso acaba não criando um clima bom de tranquilidade, e isso atrapalha, né? Atrapalha a aprovação de projetos. Era o que eu ia falar. Atrapalha. Era o que eu ia falar. Isso, para nós que conhecemos o movimento político em Brasília, a gente trabalhou anos e ainda trabalha, como funcionam as conversas no cafezinho do Senado, na Câmara, reuniões na Casa de Deputados, de senadores, enfim, articulações para as aprovações. Quando o governo ele não se posiciona eleitoralmente, ele tem a liberdade de construir alianças em Congresso. Só que quando o governo se posiciona num projeto político eleitoral, ele tem dificuldades de construir alianças. Um governo que colocou como bandeira 3 grandes reformas. Nós estamos chegando ao final do primeiro ano com apenas uma delas aprovada. Nós temos um ano seguinte com eleições municipais, que tendem a fazer um esvaziamento, principalmente da Câmara dos Deputados, a partir do final do primeiro semestre, porque muitos deputados são candidatos nas suas cidades, o que vai tornar ainda mais difícil a aprovação de reformas do segundo semestre. Entrar num terceiro ano sem, no mínimo, 2 reformas aprovadas, pelo que a gente conhece, Rodolfo, de todos os governos que nós já cobrimos, é muito difícil de se concretizar o projeto básico do presidente. Claro. Ou seja, essa antecipação da disputa eleitoral só atrapalha o projeto de governo. Não tenha dúvida. Alexandre, seria natural, né, e
do jogo, né, que o campo da esquerda partisse para essa antecipação, porque o campo da esquerda está fora do poder, né? Então isso aí seria natural a gente imaginar. Mas o que está acontecendo é que todo esse movimento está fazendo com que o próprio campo da direita, que deveria estar ao lado do presidente Bolsonaro nesse esforço de aprovação das reformas, também se coloque, porque o jogo eleitoral fica antecipado. Então, quer dizer, ao invés dele construir alianças ali, ele está criando o surgimento de candidaturas no mesmo campo conservador, no mesmo campo da direita, contrárias a ele, que se colocam aí. Então, quer dizer, do que você falou até antes, os nomes que você falou, a gente tem o Lula, ou enfim, quem o Lula apoiar pela esquerda, e todos os demais nomes que você disse, João Dória, Wilson Witzel, o Moro, o Luciano Huck, esses nomes todos que estão se posicionando aí para disputar a eleição, todos esses nomes disputam exatamente o mesmo eleitorado do presidente Bolsonaro. O mesmo segmento. E na hora que eles se colocam, o que acontece? Os campos no Congresso que estão ligados a esses nomes, eles tendem a não apoiar o presidente, porque eles começam a trabalhar num outro projeto político. Isso cria dificuldade para a aprovação das coisas, quer dizer, cria dificuldade do presidente construir a base que ele precisa para aprovar os projetos que ele precisa, porque essa base ele não vai encontrar na oposição, ele não vai encontrar na esquerda. Essa base viria desses conservadores que acabam não dando apoio porque começam a pensar em outros projetos políticos. Não, muito bem lembrado, e inclusive eu vou trazer uma informação de bastidor, Rodolfo. A gente trabalha conversando. O trabalho do jornalismo é basicamente ter fontes. E depois de 30 anos de profissão, a gente tem boas fontes e pessoas que a gente estabeleceu, até podemos dizer, amizade no decorrer desses anos. E uma destas pessoas, ou destas fontes, as quais eu tenho contato, e que é uma pessoa muito entusiasmada com o projeto do governo do presidente Jair Bolsonaro, lutou muito para que o presidente chegasse ao poder, é um grande incentivador, se relaciona muito bem nos meios militares, nos meios, enfim, do próprio governo federal hoje. E ele, nesses dias conversando comigo, me chamou a atenção para um fato que dá exatamente na mesma análise que você fez. Que campos conservadores que se relacionam com eles estão preocupados do presidente Jair Bolsonaro jogar por terra, se assim pode-se dizer, o projeto de reconstrução da imagem da direita no Brasil. Olha só, eles veem o seguinte, que a direita foi colocada de escanteio depois dos governos militares, que a direita ganhou no Brasil um carimbo completamente negativo. Esse carimbo durou muitos anos. Hoje a direita consegue voltar ao poder democraticamente num projeto de construção de avanço. E tudo isso que nós falamos pode jogar por terra esse projeto. E aí sim, a direita não tem mais condições de permanecer num projeto, seja agora ou à frente, e a esquerda voltar. Por isso, inclusive, já está se pensando a articulação de nomes, que eu vou deixar aqui para o próximo episódio, Rodolfo. Guarde bem, guarde bem. Uma articulação que poderia juntar o vice-presidente Mourão, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o general demitido por Flávio Bolsonaro. Quem? Roberto Santos Cruz. Perfeito. Bolsonaro. Então veja o que está se articulando. Mas vamos lá, nós estamos chegando perto do nosso bate-papo, afinal de contas o cafezinho está quase saindo, né, Rodolfo? Quase saindo. Então, e você, o que você quer complementar dessa conversa, Rodolfo? Então, disso que você falou aí, Alexandre, eu acho que isso retorna lá para o começo, né? Depois aí de 20 anos de ditadura, de regime militar, a direita conseguiu chegar democraticamente ao poder. E certamente não parece ser uma boa ideia, e eu acho que esses setores, e alguns desses setores conservadores certamente começam a avaliar isso. Quer dizer, na hora que chega ao poder democraticamente
vai abrir mão da democracia e voltar de novo? Quer dizer, Não tem como imaginar. vamos dizer, então, que esses projetos de direita eles só podem se dar pela via autoritária? Claro que não. Eu acho que certamente não. Numa democracia você deve pressupor a alternância de poder, governo de esquerda, governo de direita, isso é que é o natural, entendeu? Então nós não vamos, certamente não me parece fazer muito sentido que se queira abrir mão disso para voltar aí para autoritarismos, para coisas fora da democracia. Eu acho que não é esse o caminho que se deseja. Bem lembrado, Rodolfo. E estamos chegando ao final desse papo aqui, sempre muito bom. Cafezinho na varanda do Rodolfo. E já deixamos você convidado. Nosso próximo episódio, sempre uma conversa que passa pelos problemas nacionais e que afetam diretamente a sua vida. Eu sou Alexandre Jardim. Você? Eu sou Rodolfo Lago. E nós somos Imagem e Credibilidade. Vem tomar um café com a gente aqui. Acho que foi, né? Maravilha. Quanto tempo deu, Bruno? Deu quanto?